então, para a segunda parte, né, a gente continua aqui na apresentação. Então, a superfície específica é mais ou menos isso que eu estou mostrando para vocês, né? Aquela questão do queijo, de ser fracionado ou não. E então a gente também tem alguns termos que são usados tanto para análise de laboratório quanto para outras questões, que é a terra fina seca ao ar. Então, o que é a terra fina seca ao ar? É definida, né, como sendo a parte do solo que passa através de uma peneira de malha 2 milímetros, e a análise granulométrica é realizada a partir dessa terra fina seca ao ar. E o esqueleto do solo, né, a parte do solo que vai ficar retida na peneira de 2 milímetros. Então, ele pode ser classificado no quê? No cascalho, num cascalho grosso, um cascalho, né, que vai relacionar o quê, pessoal? É tudo que é acima da areia, que é maior que a areia. Então, já vai para cascalho, é o chamado esqueleto do solo, certo? Então, todas essas definições, esses tamanhos granulométricos, estão relacionados na análise de textura. E a escala, né, da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo e da Embrapa, então, areia grossa é de 2 a 0,2 milímetros, areia fina de 0,2 até 0,53 milímetros, silt, então, é de 0,053 até 0,02, e a argila é menor que 0,02. Não que elas apresentem a mesma característica, mas a gente separa ela na análise por tamanho, por peneira. Então, a análise granulométrica, como ela é feita no laboratório? Primeiramente, é uma amostragem, preparo da amostra, então a gente faz a análise granulométrica, coleta de análise de solo normal, certo? A gente já vai avaliar isso na parte química, a gente vai falar sobre isso também, coleta de solo. Primeiro se faz um pré-tratamento, alguns métodos de determinação e o tempo de sedimentação. Então, o esquema dessa amostragem está relacionado no preparo dessa amostra. Então, primeiramente, a gente separa esse esqueleto do solo, a gente faz a passagem pelas peneiras, né? Então, a amostra natural coletada no campo, aí a gente tem a granulometria, a densidade de solo. Essa densidade de solo, pessoal, a gente faz uma amostra que é considerada indeformada. Eu vou explicar isso mais para frente para vocês. Aí, dessa granulometria, a gente passa a porcentagem dos calhaus, né, dos cascalhos e da terra fina seca ao ar. Então, a densidade de partícula, a textura a gente determina o quê? Porcentagem de argila, silt e areia. É o que eu falei, a textura do solo é isso, né? Então, a separação do esqueleto e a determinação dessa terra fina seca ao ar. Quais são as finalidades do pré-tratamento? É remover os agentes cimentantes que estabilizam, né, esses agregados, a estrutura, individualizando as partículas. Então, eu preciso fazer com que não tenha nada que grude essas partículas uma na outra. E manter a argila em suspensão, aquosa estável durante o decurso da análise granulométrica. Como ela é a menor partícula, ela vai ficar em suspensão, ela vai ficar diluída na água. E quais são os principais agentes cimentantes que nós vamos separar? Matéria orgânica, os óxidos de ferro e de alumínio, os carbonatos de cálcio e os cálcios flutuantes, como cálcio, magnésio e hidrogênio. Tá? Cátions, desculpa. Os cátions flutuantes. Então, esses são os agentes cimentantes. Quando a gente fala das rochas sedimentares, que a gente fala da cimentação, quando a gente fala da agregação das partículas para a formação de uma rocha, são exatamente esses mesmos agentes cimentantes. E os dispersantes, né? A dispersão da amostra. Então, vai ser a remoção desses agentes e a dispersão da amostra é realizada empregando, então, métodos físicos e mecânicos, tais como a agitação, a ebulição em água e o tratamento químico, que vai ser a dispersão com compostos químicos de sódio, por exemplo, como hidróxido de sódio e o hexametafosfato de sódio. Pessoal, então a gente vai ter uma análise, uma aula prática sobre isso, para a separação, então, das porcentagens de areia e argila no solo. E aqui é uma atividade que eu quero dar para vocês, né? Quando a gente, por exemplo, quando a gente vai e faz análise de solo e a gente descobre a porcentagem da areia, silt e argila, a gente vai ter, então, a porcentagem deles. Então, aqui, ó, a gente tem porcentagem de areia, de silt e de argila. Eu quero que vocês entendam que esse é um triângulo muito conhecido, que é o que se utiliza para fazer a determinação, então, de qual é a textura do solo. É um triângulo textural. Então, a partir daí, a gente volta para o grupo para vocês apresentarem para mim qual que é. Tá bom? Eu agradeço.